Você está caminhando na selva procurando um local seguro para montar acampamento. Tudo o que escuta são folhas e galhos quebrando sob seus pés a cada passo. Alguns esquilos estão subindo uma árvore, mas de repente algo inesperado acontece. Você percebe algo estranho à distância entre as árvores, meio que parece uma estrutura de concreto. Estranho. Neste ponto, você está a pelo menos 32 quilômetros de profundidade na floresta e não há cidades ou aldeias próximas, até onde se sabe. Então, decide sair da trilha com os seus amigos para conferir mais de perto. Mas à medida que se aproximam, percebem que isso parece levar a lugar nenhum? O que isso está fazendo aqui, literalmente no meio do nada? E nem leva a lugar algum. Você coloca seu chapéu de Sherlock Holmes e investiga. Talvez existisse uma casa ou mansão aqui que caiu com o passar dos anos e a única coisa que resta seja esta escada. Mas estranhamente, depois de circular pela estrutura bizarra, percebe que não há vestígios de ruínas ou mesmo fundações. É como se alguém tivesse removido uma escada de casa e a tivesse colocado aqui, sem motivo. Ok. Você e seus amigos não estão realmente afim de chegar muito mais perto. Algo parece errado. Quanto mais tempo observam essa estrutura estranha, mais sentem uma presença super assustadora. Algo lhe diz que é melhor deixar a área o mais rápido possível. Por mais estranho que pareça, encontrar escadas aleatórias no meio da floresta é algo surpreendentemente comum. Algumas são feitas de madeira, outras de tijolos ou pedras. Algumas parecem antigas, enquanto outras parecem que foram construídas ontem. As únicas coisas que todas têm em comum é que levam a lugar algum e sempre são encontradas em locais super misteriosos. Uma das mais famosas está em Chesterfield, New Hampshire. Uma longa escadaria de aparência medieval feita de pedras com arcos romanos no meio da floresta. Acredita-se que tenha feito parte do castelo da Madame Antoinette Cherry. Ela era uma cantora famosa em Paris. O castelo remonta a cerca de 100 anos e mais tarde foi descoberto novamente em 1962. Desta vez não havia nada além de uma escada. Outra escadaria antiga e misteriosa remonta a 9.000 anos atrás. Está em uma floresta na Itália. Parece uma série de escadas que levam a uma pequena plataforma no topo. Por que passar por todo o trabalho de construir uma escada para levar a lugar nenhum? Bom, alguns especialistas acreditam que poderia ter sido algum tipo de torre ritual, mas o seu palpite é tão bom quanto o deles. Tem uma anomalia no Oceano Índico conhecida como baixo geóide do Oceano Índico. Ela produz a maior distorção natural na força gravitacional do mundo. Depósitos minerais pesados, muitas trincheiras de águas profundas e reservatórios de magma perturbam o campo magnético nesta área. A gravidade da Terra muda em diferentes lugares ao redor do planeta. Isso permite que os pesquisadores procurem padrões e descubram o que está acontecendo sob a superfície. Campos gravitacionais mais fortes geralmente significam materiais mais densos abaixo e vice-versa. Alguns cientistas acreditam que a anomalia pode ser um pedaço do manto do planeta que está subindo em direção à crosta. A ilha Niihau rejeita os frutos dos avanços tecnológicos atuais. Não há carros à vista, já que os moradores locais se locomovem a pé ou de bicicleta. Não é de se admirar que suas pernas tenham uma ótima definição. Eles prosperam sem água corrente, internet ou lojas. A única escola em toda a ilha é alimentada por energia solar com um gerador para emergências. E o que é incrível é que é a única escola no estado que é alimentada pelo sol. Existem algumas regras básicas a que os residentes permanentes estão sujeitos. Se quebrarem tais regras, podem ser despejados. Agora, não muito longe de Bangkok, no nordeste da Tailândia, há uma formação rochosa de 75 milhões de anos. Essas rochas parecem 3 baleias nadando juntas. O belo design criado pela natureza ficou conhecido como Rocha das 3 Baleias. Milhões de anos atrás, esta área era apenas um deserto, mas o terreno foi mudando gradualmente. O arenito foi separado pelos movimentos das placas tectônicas e da erosão. Foi assim que essas formações espetaculares foram criadas. Se você decidir explorar o sistema de trilhas ao redor da Rocha das 3 Baleias, encontrará cachoeiras e fauna e flora abundantes. Localizados nas penínsulas de Iammal e Gidan, estes buracos foram descobertos em 2014. Eles parecem ainda estar mudando e evoluindo. Os buracos ficam mais largos e as pessoas os encontram com mais frequência.
Claro, não faltam teorias sobre como surgiram. As sugestões variam de impactos de meteoritos à atividade de outras civilizações. Mas a explicação mais comum é que o gás metano reagiu às moléculas de água depois que o pergelissolo do planeta começou a derreter. Isso resultou em bolhas de metano explodindo pelo gelo. As crateras podem ter milhares de anos, mas ninguém sabe ao certo. Você está dirigindo para o estado do Novo México, para a pequena cidade de Taos. 2% dos moradores locais ouvem um estranho zumbido no ar todos os dias. Alguns acreditam que o som está de alguma forma conectado às tecnologias usadas por visitantes de outras galáxias. Além disso, há uma teoria de que algo sinistro vive na cidade. Dizem que Taos é amaldiçoada. Um espírito maligno ou um fantasma pune as pessoas por algo que seus ancestrais fizeram no passado. Os cientistas ainda não têm como explicar a natureza desse som. Outra teoria diz que é causada pela acústica incomum do local, enquanto outras pessoas acreditam que é alucinação. Alguns podem acabar ouvindo o zumbido porque todos falam sobre ele, e nossa mente cria uma ilusão do som que realmente não existe. O barulho também não é o mesmo para todos. Para alguns é um zumbido grave, para outros é mais como um zumbido de inseto. Mas este não é o único lugar onde se pode ouvir ruídos estranhos. Vejamos The Hum, um som que pessoas em todo o mundo afirmam ter ouvido. Alguns moradores de uma pequena aldeia na Escócia o descrevem como um zumbido grave e grosso, enquanto habitantes da Flórida também ouviram um som semelhante. Não se sabe exatamente quando esse fenômeno começou, mas a primeira vez que a mídia começou a falar sobre ele foi na década de 1970 na Inglaterra. Além disso, existem registros escritos de um zumbido misterioso que data de quase 200 anos atrás. De acordo com algumas estimativas, apenas cerca de 2% das pessoas no planeta podem ouvir o zumbido. Talvez seus ouvidos peguem algumas ondas de baixa frequência, ou a razão seja algo completamente diferente. Um vulcão na Indonésia jorra lava azul brilhante e produz chamas elétricas azuis e roxas. Esse fenômeno ocorre porque o vulcão tem um dos níveis mais altos de enxofre do mundo. Você também pode saber que está perto dele pelo odor. E quando os gases sulfúricos interagem com o ar quente escaldante e são iluminados pela lava derretida, eles ficam azuis. Também é possível encontrar o maior lago ácido do mundo dentro desta cratera. Sim, é muito fedorento. Rios e lagos subaquáticos são chamados de piscinas de salmoura por um motivo. A alta salinidade torna essa água mais densa do que a água do mar ao redor. É por isso que afunda, formando rios e lagos. Esses têm ondas próprias. E essas ondas às vezes podem se recompor contra as linhas costeiras. Se fosse possível ir lá em um submarino, ele flutuaria facilmente na superfície de uma piscina de salmoura. Mas sem um submarino, nadar em lugares como esses seria muito arriscado. Eles contêm muito metano tóxico e sulfeto de hidrogênio. Eu não tenho interesse em visitar, mas ei, se você tem curiosidade... A Caverna de Cristais no México é o lar das formações cristalinas mais únicas do mundo. Graças às condições super raras na caverna, os cristais atingem tamanhos inacreditáveis. O ar é incrivelmente úmido. A água contém muitos minerais que impulsionam o crescimento dos gigantes brancos leitosos. Alguns deles são mais longos do que os postes telefônicos. Rolos de neve cilíndricos ocorrem quando uma rajada de vento começa a rolar um pouco de neve por uma área nevada, como se estivesse fazendo uma bola de neve. Se fosse uma bola de neve, acabaria ficando muito pesada para o vento a mover, mas o centro de um rolo de neve é oco. Isso acontece porque sua camada interna é muito fina e é soprada quando o rolo é formado, deixando o rolo mais leve do que uma bola de neve. É também por isso que rola ainda mais. Infelizmente é um fenômeno raro, pois são necessárias condições muito específicas para sua formação. A depressão de Danakil, na Etiópia, é provavelmente um dos lugares de aparência mais bizarra que você pode imaginar. É pontilhada com fontes termais de cor neon, piscinas de lava e vastos desertos de sal. Você tem que ser especialmente cuidadoso lá. Gases tóxicos sobrevoam os campos hidrotérmicos. E muitas piscinas são super ácidas, então não vá nadar, até pelo menos 30 minutos após o almoço. Brincadeirinha. E, finalmente, não há nada de misterioso sobre 28 mil patos de borracha encontrados no mar em 1992. Foi quando um navio que transportava brinquedos de banho se perdeu no oceano enquanto viajava de Hong Kong para os Estados Unidos. Alguns desses patos ainda estão flutuando no oceano várias décadas depois.
Eles foram vistos na América do Sul, Alasca, Havaí e até na Austrália. E eles deixam a hora do banho muito mais divertida. Patinho de borracha. Você está entrando no território de um parque de vida selvagem incrível, mas abandonado. As gaiolas dos animais estão cobertas por grama. Pequenas casas foram abandonadas há muito tempo e há teias de aranha e mofo por toda parte. Você entra em um prédio escuro e vê um brilho verde à sua frente. Você se aproxima e percebe que é um grande tanque de água. Há água velha e verde nele, mas você é atraído pela silhueta de um enorme peixe. Você acabou de encontrar um tubarão branco. Seu corpo encontra-se em solução de formaldeído, o que o mantém quase perfeitamente preservado. Em 2012, o Wildlife Wonderland, na Austrália, encerrou suas operações. Todos os animais foram removidos de lá, mas o tubarão foi esquecido. Em 2018, o explorador urbano Luke McPherson visitou este lugar abandonado e postou um vídeo do tubarão embalsamado. O vídeo teve milhões de visualizações e o tubarão ganhou um nome, Rosie. Desde então, o parque atrai muitos turistas. Infelizmente, alguns vândalos estavam entre eles. O tanque de peixes foi danificado e grafitado. As pessoas exigiram que o achado incomum fosse salvo e alguns meses depois, quando o tanque de tubarões estava quase destruído, ele foi transferido para outro centro de exposições em funcionamento. Lá, eles restauraram o tanque e renovaram o líquido, para que o tubarão pudesse manter sua aparência. O próximo local abandonado é muito mais assustador. Provavelmente por isso atrai muitos visitantes. Estamos na República Tcheca, na pequena vila de Luková. É um lugar muito bonito, com casinhas, ruas aconchegantes e uma natureza rica. Entre as árvores, de repente você percebe a silhueta de uma velha capela. Antes de entrar, nota que ela está completamente abandonada. Você vê tijolos velhos com tinta desbotada nas paredes e um telhado de metal enferrujado. Parece um pouco assustadora. Você dá um passo para dentro. Se alguns viajantes descobrissem este lugar à noite, fugiriam gritando com o que teriam visto lá dentro. Existem patronos na capela. A maioria deles está sentada em bancos e alguns estão de pé. Eles não se movem porque são estátuas de gesso. Mas o mais assustador é que cada estátua está coberta com um lençol branco. Em 1968, o telhado da capela começou a apodrecer. Por fim, ele desabou e os residentes pararam de frequentá-la. Em 2014, um artista fez algumas estátuas de gesso e as colocou lá para dar a impressão de que o prédio estava mal assombrado. Essa instalação atrai turistas de todo o mundo, o que ajuda a arrecadar dinheiro para restaurar a capela. Estamos nos Estados Unidos agora, dirigindo pela Vashon Highway. Há uma floresta densa em ambos os lados da estrada. Você chega ao ponto de ônibus e sai do carro. Para ver a estrada descoberta de que você ouviu falar, você precisa ir até a mata. Você atravessa arbustos, lama, árvores e... aí está. No início, você não vê nada de especial, mas então você olha para cima. Há uma bicicleta vermelha enferrujada literalmente dentro de uma árvore. Ela se tornou parte da floresta. As rodas e o guidão ficam salientes e todo o resto fica dentro do tronco. Acontece que em 1954, um menino local ganhou uma bicicleta, mas ele não ficou muito feliz com o presente. Os pneus eram muito finos e duros e o guidão parecia ter vindo de um triciclo de criança. Um dia esse menino estava brincando na floresta com seus amigos e só ele tinha uma bicicleta. Quando todos se dirigiram para casa, o menino deixou a bicicleta perto da árvore. A árvore continuou a crescer e a bicicleta se tornou parte dela. Vamos deixar os lugares frios e escuros e ir direto para o centro do deserto do sul da Califórnia. O sol está muito quente e não há ninguém por perto. Apenas areia, arbustos secos e montanhas ao longe. Algumas horas se passaram. Você está com sede. O sol queima sua pele. E de repente você vê água.
Ou será uma miragem? Você se aproxima na esperança de que não seja. Sim, é água de verdade. Mas não é um oásis. Aqui no meio do deserto há uma piscina que não consta no mapa. Que prazer pular para dentro. Ela é chamada de piscina social. Um artista a construiu no verão de 2014. Toda e qualquer pessoa pode usar esta piscina, mas nem todos serão capazes de encontrá-la. Infelizmente, só resta uma carcaça dela hoje. Lugares abandonados não guardam apenas coisas assustadoras e estranhas. Algumas descobertas podem enriquecer a pessoa que as encontrou. Estamos indo para o distrito boêmio de Pigalle, em Paris. Esta é uma área residencial onde nada parece abandonado. Você entra em uma dessas casas, encontra pessoas na entrada que verificam suas correspondências. Você sobe as escadas e para na porta de um determinado apartamento. Parece completamente abandonado. Você abre e entra. O que você vê ali lembra uma cena assustadora de um filme de uma casa mal assombrada. Todos os móveis e decorações não são deste século. Todo o apartamento parece uma antiguidade. Uma espessa camada de poeira cobre cada centímetro deste lugar. Bonecas velhas e assustadoras e brinquedos de pelúcia estão nas mesas e no chão. Adicione uma melodia perturbadora de uma caixa de música e você terá um conjunto completo de terror. Você se sente como se tivesse viajado para o século passado. E, em certo sentido, é verdade. A proprietária do apartamento se mudou de lá na década de 1940. Ela deixou tudo como estava. O apartamento ficou intocado por 70 anos. Ele foi descoberto em 2010, quando as pessoas começaram a avaliar as propriedades dessa pessoa. Ela morava em outro lugar e não contara a ninguém sobre o lugar. Quando os avaliadores abriram o apartamento, encontraram um quadro original do artista italiano Giovanni Boldini, do século XIX. Esta pintura foi vendida por 2,5 milhões de dólares. Agora vamos para outro deserto, na Namíbia. Aqui, entre as dunas, não muito longe da costa oceânica, encontra-se uma lagoa seca e um velho navio naufragado meio enterrado na areia. Ou melhor, o que sobrou dele. É um navio português de cerca de 500 anos. Partiu originalmente de Lisboa, em 1533, e desapareceu perto de uma cidade mineradora de diamantes da Namíbia. Caminhando por entre os destroços, é possível encontrar pedaços do navio daquela época. Mas o mais interessante é um baú com moedas de ouro. O patrimônio líquido de todo o navio, junto com o valioso tesouro, é estimado em mais de 12 milhões de dólares. Os destroços foram descobertos por geólogos em 2008, mas sua glória total foi descoberta apenas 8 anos depois. E agora você está andando pelas ruas de Nova York, passando por um beco escuro e deserto, onde vê algumas latas de lixo. Você percebe uma tela pintada saindo de uma delas. Você atira do lixo e é mesmo uma pintura. A imagem não é muito clara, mas é linda. Você decide que uma obra de arte não deve ser jogada no lixo e a leva para casa. Pelos próximos 4 anos, você tenta descobrir algo sobre essa pintura. E um dia, em um site sobre coisas antigas, você descobre que esta pintura é uma obra-prima perdida, no valor de 1 milhão de dólares. Foi o que aconteceu com uma mulher de Nova York em 2003. Quando ela encontrou a pintura no lixo, ela imediatamente sentiu o poder que emanava dela. A mulher soube que o quadro tinha sido roubado em 1989. Ela o devolveu e recebeu 15 mil dólares como recompensa. A pintura chamada Três Personajes foi feita pelo artista mexicano Rufino Tamayo em 1970. Um colecionador comprou esta obra de arte como um presente para sua esposa, mas alguns anos depois, a pintura foi roubada enquanto o casal estava se mudando para uma nova casa. Agora vamos terminar nossa jornada com a descoberta mais sensacional e em grande escala. Estamos na Turquia. Você mora em uma casa velha há muito tempo e quer redecorar o lugar. Você joga fora todas as suas coisas obsoletas e então lembra que a casa tem um porão antigo. Você nunca precisou dele antes, mas agora decide transformá-lo em um quarto. Você quebra uma parede e descobre um túnel que leva ao subsolo.
Empolgado, você vai lá e percebe que o túnel não leva apenas a uma sala secreta. Leva a uma cidade subterrânea colossal. Em 1963, um homem da Turquia descobriu uma cidade antiga a 18 andares de profundidade. Ela podia acomodar cerca de 20 mil habitantes, gado e suprimentos. Não é apenas um labirinto de túneis. Há uma capela, uma escola, estábulos, cozinhas e outras características de uma civilização. A cidade foi construída na era bizantina, há mais de 1000 anos, provavelmente como um abrigo contra desastres naturais e guerras. O detalhe mais incrível, porém, é que não é a única cidade subterrânea. Ela é contígua a muitos outros túneis que se estendem por vários quilômetros. Estamos indo para o Oriente Médio. Há um grande deserto aqui e está completamente escuro, exceto em um local. É um grande círculo que brilha com uma luz laranja. A cratera Darvaza. Ela é apenas um queimador de gás gigante. Anos atrás, geólogos encontraram gás no local e começaram a fazer a mineração nele. Mas quando escavaram, depararam-se com um vazio no subsolo. O vazio desabou e formou uma cratera, que tem a largura de meio campo de futebol e a profundidade de um prédio de 5 andares. O gás começou a sair pelas rachaduras e, como os animais costumavam pastar perto desse local, os geólogos decidiram atear fogo nessas saídas de gás para acabar com a fonte. Eles pensavam que o fogo cessaria em 1 ou 2 dias, mas, se você fizer uma visita à cratera agora, verá que esse portal para o submundo ainda está queimando, e isso já dura quase 50 anos. Em 2013, um homem desceu até o fundo da cratera em chamas pela primeira vez. Ele coletou muitas amostras diferentes lá, e os cientistas conseguiram achar bactérias que não são encontradas em nenhum outro lugar da Terra. Elas ficam bem à vontade no fundo dessa frigideira que nunca para de queimar. Em 2009, um homem em L'Aquila, na Itália, viu luzes piscando e se movendo acima do calçamento da rua. Ele imediatamente soube o que fazer e levou sua família para um lugar mais seguro. Apenas alguns segundos depois, um enorme terremoto de magnitude 8,3 atingiu toda a região. Seu conhecimento sobre as luzes estranhas salvou a vida dele e de sua família. Então, quais são esses sinais misteriosos? Durante séculos, as pessoas interpretaram as luzes como algo de outro mundo. A comunidade científica não as levava a sério, apenas as relacionou a uma falsa lembrança, um truque mental ou pura imaginação. Com a introdução de câmeras de vigilância e smartphones, a quantidade de evidências cresceu enormemente. Agora a conexão é óbvia. As luzes aparecem e acontece um terremoto. Então, os especialistas finalmente passaram a levar isso a sério e começaram a pesquisar a verdade. Mas depois de anos de estudos, até hoje, os geólogos ainda não têm certeza de qual é a origem das luzes, mas reconhecem 5 tipos delas. Flashes brilhantes que iluminam o céu, parecendo um raio de tempestade ou um flash forte de máquina fotográfica. Raios no céu que podem parecer colunas de luz. Chamas de tamanhos diferentes que atravessam o solo. Brilhos difusos sobre as montanhas. E bolas de luz em movimento lento que podem ser interpretadas equivocadamente como raios globulares. Outro fenômeno atmosférico igualmente pouco compreendido são esses raios mencionados. Eles podem flutuar e explodir, deixando um odor sulfúrico para trás. Mas, ao contrário do raio globular, essas luzes de terremoto esféricas parecem ser inofensivas. Isto é, se você não considerar o que está por vir depois. Mas, com todos esses tipos de luzes, os especialistas não conseguem saber de que forma exatamente elas estão relacionadas aos terremotos, pois não aparecem apenas antes do impacto. Algumas foram relatadas durante e após os eventos. Elas também podem aparecer com outros fenômenos, como quedas de meteoritos, erupções vulcânicas ou auroras. Por enquanto, os cientistas só conseguiram apresentar teorias para explicar o inexplicável. Um dos estudos mais recentes afirmava que as luzes eram fios de eletricidade rompidos durante um terremoto. No entanto, essa teoria não explica de que forma o fenômeno foi observado centenas ou mesmo milhares de anos atrás, como no antigo conto chinês das nuvens com aparência de dragão surgindo no céu, anunciando um próximo terremoto. Ou, ainda, quando o antigo historiador romano relatou enormes luzes parecidas com chamas explodindo pouco antes de ocorrer um grande terremoto. Por isso, a teoria dos fios de eletricidade foi rapidamente descartada. Outra possibilidade sugeria que era vazamento de gás.
Durante um terremoto, as rochas subterrâneas se expandem e encolhem com a pressão e o calor. Isso abre e fecha pequenos espaços entre elas. Diferentes gases passam por essas novas aberturas. O radônio, por exemplo, pode ser liberado durante a atividade sísmica, podendo ionizar o ar e tornando-o eletricamente carregado. Porém, o radônio não faz isso o suficiente para formar faíscas brilhantes de luz. Essa teoria está próxima, mas ainda não chega lá. Uma das teorias mais aceitas é que a origem dessas luzes pode ser a eletricidade que vem do subsolo. Quando as rochas ígneas subterrâneas, aquelas que se formam a partir do magma nas profundezas da Terra, estão sob estresse, liberam oxigênio ionizado ou eletricamente carregado. Ele viaja pela superfície e sobe para a atmosfera, onde forma um campo elétrico localizado. Isso pode produzir breves flashes de luz visível. Alguns não são tão rápidos e podem durar minutos. Então, lá está você, dirigindo por horas durante a noite. Não deu para dormir, então sua mente está por um fio. Você para o carro e sai para esticar os membros. Olha para o céu e vê um lindo nascer do sol. Uau! Espera! Tem 3 sóis no céu! Você esfrega os olhos, mas não adianta. Ainda tem 3 estrelas brilhantes no céu. Não, nosso astro-rei não se dividiu em 3, nem foi visitado por outras 2 estrelas. Isso é chamado de parélio e ocorre principalmente durante as geadas fortes. Pequenos cristais de gelo no céu desviam a luz. Como resultado, você pode ver 3 pontos brilhantes no céu em vez de apenas um. Esse fenômeno é oficialmente chamado de halo. Normalmente é apenas um círculo ao redor do Sol. Dá até para ver uma auréola à noite também. Basta olhar para um poste de luz e você verá um círculo brilhante ao seu redor. Às vezes, a auréola pode assumir uma forma mais sofisticada. Se houver muito gelo no ar, a luz ficará ainda mais distorcida, assim como em uma sala com uma dúzia de espelhos. Então, o halo pode assumir a forma de um olho humano. Por causa desse fenômeno, um falso amanhecer também pode ocorrer. Enquanto você olha para o horizonte, ele começa e a borda do sol aparece. Um pouco mais e... espere! O sol começa a se dissolver no céu. Depois de alguns momentos, fica escuro novamente. E apenas 1 minuto depois, o verdadeiro sol mostra a cara. Foi o mesmo efeito de curvatura da luz que você viu antes com os 3 sóis. Só que agora, a luz está curvada verticalmente e não horizontalmente. E em vez do sol, apareceu seu reflexo em cristais de gelo no céu. Continuando. Esta nuvem parece um dinossauro. E esta parece um gato. E esta... uau! Parece que estas nuvens estão caindo. Ah, ufa! São só nuvens mamatos. Por causa do formato, elas parecem pedaços de nuvens prestes a cair no chão. Bem, isso não vai acontecer, mas é melhor você começar a procurar um abrigo de qualquer maneira. Elas são um sinal de que uma forte tempestade está chegando. É preciso muito ar úmido com cristais de gelo na parte superior e ar seco na parte inferior para que elas se formem. Aí, correntes verticais de ar surgem entre essas camadas e essas correntes deixam as nuvens com a forma de um cérebro humano. E esta nuvem gigante parece uma cúpula que vai cobrir uma cidade inteira. Na verdade, é exatamente isso que acontece. Uma enorme delas cobre uma grande área e depois chove forte. Às vezes tem tipo uma cara bizarra, como nestas fotos. Parece mais com várias nuvens gigantes de espaguete, ou até mesmo em forma de vermes gigantes. Esse fenômeno pode ser visto com frequência na Austrália e é chamado de Morning Glory. E acontece porque um vento forte torce partes da nuvem em ambos os lados. Então a enorme camada de massa de ar se divide em faixas grossas. E às vezes, você pode ver nuvens no céu feitas de pássaros. Uau! Daquelas que se movem rapidamente e mudam de forma. Ficam mais transparentes e depois mais densas e escuras de novo. Os pássaros parecem estar envolvidos em algum tipo de dança ou performance, mas eles não estão fazendo isso pela beleza ou pela multidão de espectadores aqui embaixo. Estão fazendo isso por proteção. Quando se agrupam dessa maneira, intimidam as aves de rapina. Uma águia ou falcão teria dificuldade em escolher um único alvo entre um número infinito de pássaros. E eles se movem rapidamente, cobrindo uns aos outros.
Os peixes ficam amontoados nos cardumes da mesma maneira. Uma nuvem assim pode assustar um predador faminto. Pegue seus óculos de sol e você está pronto. Este fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem formar um anel assustador ao redor da Lua à noite. A natureza envia sinais antecipados de desastres de muitas maneiras diferentes. Árvores em forma de J podem significar que um deslizamento de terra está chegando. Como o chão está se movendo lentamente, as árvores crescem nessa forma super fotogênica. Tente encontrar uma área plana e evite chegar perto delas, a menos que você tenha uma força sobre-humana. Outro fenômeno sobrenatural que pode ser visto no deserto é uma cachoeira de areia. Quando o vento traz muita areia para a beira do cânion, ela começa a cair. Agora amplifique esse efeito em 100 vezes e você terá uma cachoeira de areia na Arábia Saudita. É realmente como as cataratas do Niágara, só que sem uma gota d'água. Os moradores dizem que esse fenômeno alerta para uma tempestade de areia iminente. Ei, olha isso! Tecnicamente, você poderia morar na Torre Eiffel se não se importar de viver em um apartamento pequeno. Gustave Eiffel projetou a torre com um apartamento para si mesmo no topo da construção e deixou o local todo limpo e arrumado, com todos os móveis necessários. Atualmente, o apartamento é o lar de 2 manequins, um representando o próprio Eiffel e o outro seu amigo igualmente famoso, Thomas Edison. Os turistas que comprarem ingresso até o topo da torre podem dar uma espiadinha no apartamento. Se você passar pela Trafalgar Square, certamente sentirá falta da menor delegacia de polícia de Londres, pois ela fica escondida sob um poste de luz. A razão pela qual foi colocada lá em 1926 foi permitir que os policiais estivessem perto de manifestações públicas, que aconteciam bastante naquela época. Alguns até diziam que ela tinha uma linha telefônica direta com a Scotland Yard. Hoje o local é usado como estação de limpeza, então não há muito para ser visto lá, além de alguns esfregões. A estação Grand Central, uma das mais movimentadas de Nova York, tem uma ótima atividade escondida para os viajantes. Existem quadras de tênis disponíveis num espaço secreto denominado Annex. Antigamente, essa área abrigava muitas coisas diferentes, desde um estúdio de gravação até uma galeria de arte. Hoje em dia, porém, o local é conhecido como Vanderbilt Tennis Club e pode ser visitado pelo público. Assim como o Sr. Eiffel, o produtor Samuel Lionel Roxy Rothafel projetou um apartamento escondido no Radio City Music Hall, na cidade de Nova York. Ele também pediu que o apartamento, hoje chamado Suite Roxy, fosse decorado em estilo Art Deco. Com um pé direito de 6 metros, ele é coberto com folhas de ouro e paredes com cortinas de pelúcia do teto até o chão. Atualmente, apenas artistas do Radio City e convidados VIP podem visitar o local. Você também pode alugá-lo, mas dizem que os preços são muito altos. O símbolo mais conhecido de Roma, o Coliseu, tem túneis secretos escondidos sob seu terreno. Antigamente, os antigos romanos usavam essas passagens para conter animais selvagens, como leões, tigres, elefantes e ursos, usados em lutas de gladiadores e outros tipos de entretenimento. Os locais estão abertos à visitação desde 2010, assim como o sistema de encanamento do Coliseu, que foi um grande avanço tecnológico para a época, com bebedouros e até banheiros. Algumas pessoas criticaram a abertura desses túneis secretos, pois acreditavam que isso podia afetar a estrutura do prédio devido ao grande fluxo de visitantes. Dizem que o Empire State Building tem 102 andares, mas não é verdade, existe um 113º andar secreto. O acesso é feito por uma escada escondida localizado no 112º piso, e ele fica disponível principalmente para os engenheiros do prédio e de tempos em tempos para celebridades. Mas não é só isso. O 113º andar leva à cápsula do Empire State Building. É a famosa cúpula do edifício. Um dos marcos americanos mais famosos apresenta uma misteriosa câmera escondida. Se os registros atuais forem verdadeiros, existe uma sala secreta atrás da cabeça do Abraham Lincoln no Monte Rushmore. Ela servia para guardar artefatos e documentos relevantes da história americana, como a Declaração de Independência e a Constituição. Sabemos agora que esses documentos importantes estão guardados em outro local, e a sala do Monte Rushmore permanece inacessível ao público até hoje, como se fosse uma sala de videogame para os Park Rangers, ou não.
Concluída entre 2550 e 2490 a.C., a Grande Pirâmide de Gizé é a última que restou das 7 maravilhas do mundo antigo. Construída como jazigo para o faraó egípcio Khufu da Quarta Dinastia, pensava-se que ela tinha a Grande Galeria, a Câmara do Rei e a Câmara da Rainha. Mas isso não é tudo, pois recentemente foi descoberta uma sala secreta aqui. Apelidada de Grande Vazio, tipo a minha cabeça, esse enorme espaço tem quase 30 metros de comprimento. Seu objetivo principal ainda está em discussão, mas alguns arqueólogos acreditam que ele era usado como uma rampa interna para ajudar a construir a enorme estrutura. O Castelo da Cinderela é a principal atração da Disney World em Orlando, na Flórida, em uma área chamada Magic Kingdom. Ele tem um cômodo escondido apelidado de Suíte da Cinderela. O quarto foi originalmente planejado para hospedar o próprio Walt Disney e sua família. Ele faleceu em 1966 e nunca chegou a ver o resultado. O local foi finalmente concluído em 2006 e desde então é aberto apenas um número limitado de vezes e só para visitantes convidados pela empresa Disney. A Grand Central não é a única estação com elementos ocultos. A Itália tem sua própria Milano Centrale, a segunda maior estação ferroviária do país. Mais de 320 mil passageiros passam por essas paredes todos os dias. A maioria deles nunca percebe as portas fechadas na parede lateral da estação que levam ao Royal Pavilion, uma área elegante projetada como sala de espera para a família real. O local tem 2 grandes halls divididos em 2 andares, com móveis luxuosos e mármore estilizado, tudo decorado com esculturas reais. Até a Estátua da Liberdade tem uma sala escondida. Consegue adivinhar onde? Fica na tocha dela. Infelizmente, esse espaço não está disponível ao público desde que foi completamente fechado em 1916. Uma câmera foi colocada em 2011 para que as pessoas possam apreciar a transmissão ao vivo da vista panorâmica. Uma estátua de Leonardo da Vinci, localizada no aeroporto Fiumicino Leonardo da Vinci de Roma, foi inaugurada em 1960. Recentemente, ela passou por reformas e um dos trabalhadores fez uma descoberta misteriosa durante a obra. Um pequeno buraco em algum lugar no meio da estátua, a cerca de 9 metros. Depois de ter sido cuidadosamente aberto, foram encontrados dentro dele 2 pergaminhos escritos em latim clássico. O primeiro documento contava a história da área que hoje abriga o aeroporto. O outro fornecia uma lista de pessoas que compareceram à inauguração da estátua. A Suprema Corte dos Estados Unidos, em Washington, D.C., tem uma estrutura esportiva secreta onde escriturários, policiais de folga e outros funcionários da Suprema Corte podem jogar basquete. A quadra localizada no último andar do edifício é obviamente apelidada de a mais alta do país. Licencinha enquanto eu driblo. O Club 33 da Disneyland está localizado na New Orleans Square, uma seção do parque temático em Anaheim, na Califórnia. Esse clube exclusivo recebe apenas 500 membros e foi inaugurado em 1967. Seu objetivo era divertir celebridades, políticos e patrocinadores. A decoração foi cortesia do próprio Walt Disney e sua esposa. Os serviços têm um preço alto. Os membros precisam pagar $25 mil para fazer parte do clube e depois uma taxa anual de $12 mil a $25 mil. A entrada do local era fácil de errar, pois ficava escondida atrás de uma porta com uma placa dourada que tem o número 33 gravado nela. Em 2014 foi feita uma reforma no clube. Eles mudaram a entrada para um local ainda mais secreto, mas as pessoas podem ver a antiga no lugar original. As bibliotecas públicas da cidade de Nova York também têm apartamentos secretos. Os funcionários e suas famílias podem ficar nos quartos escondidos que ficam acima de muitas delas. A maioria são armários ou quartos vazios hoje em dia, mas alguns estão disponíveis ao público, como os que fazem parte do projeto de reforma de $4,4 milhões do edifício na unidade de Washington Heights. Ele foi transformado de um espaço antigo e empoeirado de 348 metros quadrados em uma área dedicada a adolescentes, além de um centro de tecnologia que também tem salas para programas de educação de adultos. Legal! Em 10 de abril de 1912, o RMS Titanic zarpou da Inglaterra. Mas este não foi um início de viagem de um navio comum. O Titanic era o maior navio já construído na época. Tinha 270 metros de comprimento. Isso é quase o tamanho de 3 campos de futebol. E, medido do casco até o topo das chaminés, o navio tinha impressionantes 53 metros de altura. Esse é o tamanho de um prédio de 17 andares.
Considerado inafundável, levou quase 3 anos para ser construído por 3.000 trabalhadores. Mas apenas 4 dias depois de sua primeira viagem, às 23 horas e 40 minutos, o navio colidiu com um iceberg e se perdeu sob as ondas do Oceano Atlântico. O navio levou apenas 2 horas e 40 minutos para afundar, e dos mais de 2.200 passageiros e tripulantes a bordo, apenas 706 sobreviveram. Os destroços permaneceriam perdidos por mais 73 anos, escondendo seus muitos segredos dentro das congelantes águas atlânticas. E se não fosse por um homem cuja vida inteira foi dedicada a explorar o mar, o navio gigante poderia ter permanecido perdido por muito mais tempo. Esse homem era Robert Ballard. Quando criança, Ballard era obcecado pelo oceano. Esse fascínio começou quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Foi quando ele assistiu a uma adaptação cinematográfica do romance de ficção científica 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Ele tinha tudo para despertar a imaginação de um jovem. De aventuras e criaturas estranhas a um poderoso veículo subaquático chamado Nautilus, que poderia viajar para qualquer lugar do mundo que você quisesse ir. A partir daquele momento, a vida em terra firme não estava mais no futuro de Ballard. Quando ele tinha 23 anos, foi designado para o Deep Submergence Group, ou Grupo de Submersão Profunda. Lá, ajudou a desenvolver técnicas para pesquisar no fundo do oceano. Sua maior conquista foi a criação do Alvin. Era um submarino pequeno e fácil de manobrar, capaz de transportar 3 pessoas. Também apresentava um braço mecânico externo, projetado para coletar amostras subaquáticas enquanto a tripulação permanecia dentro, segura e seca. Alvin, o submarino, rapidamente se mostrou útil para muitas tarefas. Por exemplo, uma vez foi usado para rastrear uma aeronave que caiu no mar, mas a embarcação encarou uma série de eventos adversos. Em um caso, foi atacado por um espadarte, o que fez com que o submarino ressurgisse rapidamente. O espadarte, ainda preso na pele externa do submarino, tornou-se o jantar daquela noite. E em outubro de 1968, o submarino estava sendo submerso na água quando os cabos que o seguravam quebraram, sendo lançado com toda a força para o oceano, junto com os 3 tripulantes a bordo. E como a pequena embarcação ainda estava aberta, ela imediatamente se encheu de água e rapidamente começou a afundar. Felizmente, a tripulação conseguiu escapar, mas o Alvin se foi. O mau tempo dificultou várias tentativas de recuperar a embarcação. Foi apenas no ano seguinte que finalmente foi trazida à tona. Com o tempo, o Alvin seria melhorado. Seu casco foi fortalecido com titânio, o que lhe deu uma classificação de profundidade maior, tornando-o ainda mais adequado para a exploração oceânica. O submarino especializado seria útil em muitas das mais de 100 expedições de Ballard. O homem foi um dos primeiros a explorar uma cadeia de montanhas subaquática chamada Dorsal Mesoatlântica, no Oceano Atlântico. E quando encontrou fontes hidrotermais no Mar de Galápagos, no final dos anos 70, ele também ajudou a descobrir e documentar o processo de quimiossíntese, que é uma complicada síntese química de energia alimentar por bactérias. A sua maior descoberta ainda estava por vir. Ballard afirmou que nunca foi um fanático pelo Titanic, mas acabou ficando obcecado em encontrar o navio, após ver outros exploradores tentarem e falhar. Como ele dizia, o Titanic era claramente o grande Monte Everest na época. Muitos que eu pensei que teriam tido sucesso, ou deveriam ter tido sucesso, mas não tiveram. Ballard começou a pensar em procurar o navio já em 1973, e 4 anos depois, ele realmente fez uma tentativa. Ele usou um navio de salvamento em águas profundas Sea Probe, que era um navio de perfuração equipado com câmeras e sonar, mas foi forçado a desistir quando o tubo de perfuração quebrou. Simplesmente não era a hora dele. No início dos anos 80, um petroleiro do Texas chamado Jack Grimm tentou encontrar os destroços em 3 ocasiões diferentes. Certa vez, Grimm estava bem acima do Titanic, mas o seu equipamento não conseguiu detectá-lo. Isso é o que chamamos de azar extremo. Ballard estava apenas esperando o seu momento de brilhar. Ele precisava de um plano e de alguma ajuda. A primeira questão era descer ao fundo do Atlântico. A descida mais profunda que ele havia feito até então era de 6.100 metros. Essa viagem demorou 3 horas, e isso não incluía o caminho de volta. Ballard sabia que poderia usar o Alvin, já aprimorado com um casco de titânio para suportar a pressão do oceano. Mas ele também precisava de algo que não exigisse que ele realmente descesse junto fisicamente. Um submarino de controle remoto não pilotado seria o ideal, mas primeiro era preciso criá-lo.
ele entrou em contato com as autoridades, esperando que fornecessem o financiamento para o seu projeto. E embora as autoridades não tivessem interesse no Titanic, estavam dispostas a ajudar. Mas tinha uma pegadinha. Ballard tinha que primeiro se concentrar em rastrear 2 submarinos, o Thrasher e o Scorpion, que afundaram no Oceano Atlântico na década de 1960. As autoridades esperavam estudá-los para descobrir por que eles haviam afundado. Também queriam saber se poderiam ser recuperados, ou se era seguro deixá-los no fundo do oceano. Somente quando ele tivesse concluído com sucesso essa tarefa, estaria livre para usar todo o tempo restante em seu contrato para encontrar o Titanic. Sem outras opções de financiamento, Ballard aceitou a oferta. Ele começou os trabalhos. Primeiro criou 2 novos dispositivos. Argo era um trenó submarino de câmera de vídeo, rebocado e automático. Ele foi projetado para tirar fotos e gravar vídeos a partir de uma série de câmeras montadas nele. Poderia funcionar a profundidades de até 6.100 metros e também poderia explorar quase 98% do fundo do oceano. O Argo deveria ser amarrado a um barco. À medida que o barco se movia, o Argo seria puxado atrás, flutuando logo acima do oceano. A câmera então transmitiria imagens para a superfície. O segundo dispositivo era um pequeno veículo robótico chamado Jason Jr. Também era controlado remotamente, o que permitia que a tripulação dentro de um submarino, como o Alvin, se aproximasse e fotografasse objetos subaquáticos. Ballard agora estava pronto. Ele sabia que tinha que encontrar esses submarinos rapidamente. E não demorou muito. Para seu alívio, a busca foi relativamente simples, e ele conseguiu cumprir suas obrigações com 12 dias sobrando. Com quase 2 semanas para se dedicar a encontrar o Titanic, ele partiu para explorar o oceano. Ele concentrou a sua busca perto de Terra Nova, no Canadá, puxando o Argo ao longo do fundo do oceano e revisando as imagens que coletava. E depois de alguns dias de nada, ele finalmente encontrou placas de casco repitadas e uma caldeira. Poderia ser o Titanic? No dia seguinte, a grande proa de um navio foi revelada. Em 1º de setembro de 1985, Ballard e seus colegas de tripulação perceberam que finalmente haviam encontrado um infame navio. A descoberta resultou em uma mistura de emoções. Ballard estava animado por ser o primeiro a encontrar o local de descanso do Titanic, mas também ficou impressionado com o sentimento de tristeza por aqueles que sofreram quando o navio afundou. Nos 4 dias seguintes, a tripulação explorou os destroços. Eles encontraram o cesto do mastro, de onde o iceberg foi visto pela primeira vez. Além disso, finalmente houve evidências de como o navio maciço se dividiu em 2 antes de afundar, com ambas as metades do navio encontradas. Havia móveis e louças, e infelizmente vários sapatos de couro daqueles que não chegaram em segurança espalhados pelo fundo do oceano. Ballard obteve sucesso onde outros falharam e se tornou uma celebridade instantânea em todo o mundo. Você pode pensar que localizar o Titanic seria suficiente para um homem, mas não para Ballard. Em 2019, ele assumiu o desafio de resolver outro mistério, o desaparecimento de Amelia Earhart. Earhart tentou ser a primeira mulher a voar ao redor do mundo. Infelizmente, ela desapareceu em algum lugar sobre o Oceano Pacífico em 1937. Ela e seu avião nunca foram encontrados. Ballard esperava que sua sorte com o Titanic o ajudasse a descobrir onde Earhart havia caído. Mas sua expedição não conseguiu encontrar nada. E embora Robert Ballard tenha encontrado mais naufrágios do que qualquer outra pessoa, é apenas a ponta do iceberg. Estima-se que existam mais de 3 milhões de naufrágios no oceano, e Ballard localizou apenas 100 deles. Agora, com mais de 70 anos, o homem espera incentivar os jovens a continuar o seu trabalho de explorar o oceano e seus muitos mistérios. Em 1989, ele iniciou o Jason Learning Project para inspirar os alunos do ensino fundamental a buscar ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ele também tem seu próprio navio de pesquisa chamado EV Nautilus, uma homenagem adequada à história que inspirou sua carreira.